Fala, gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Olha só, o vídeo de hoje é sobre quilometragem. Importa ou não importa? Pra ti importa? Pra mim importa? Importa pro carro? Etc. Vamos bater esse papo aí. Vou dar minha opinião e a minha experiência. Bora lá? Gurizada, é o seguinte, ó, eu vejo aí muita gente batendo boca, discutindo sobre a importância da quilometragem num carro, principalmente de carro mais antigo aí, que muitas vezes a gente não tem o histórico, não tem como afirmar a quilometragem. Tá certo que na maioria das vezes a gente tem como garantir isso, né? Mas nem sempre é possível. Nada melhor do que um carro de procedência pra gente ter a 99% de certeza que aquela quilometragem é o que tá marcando ali no odômetro. Então muita gente fala aí que carro tal, não fechei negócio porque ele tinha 200 mil quilômetros. Carro tal, eu não fechei negócio porque ele tinha 150 mil quilômetros. Eu tô aproveitando esse gancho aí para falar para vocês porque teve uma pessoa interessada aí no carro do Edir, no Polo do Edir, né? Que até o momento da gravação desse vídeo o carro já pode ter sido vendido. Que ela achou muito alta a quilometragem, né? De 184 mil quilômetros para um carro com 16 anos de uso. É uma questão de opinião, não tem como discutir isso. Tudo bem, né? Cada um com a sua opinião, mas isso não desmerece o carro. Quantos carros tu conhece que tem aí uma quilometragem baixa, 40, 50 mil quilômetros, e o carro não condiz com o que deveria ser de fato, né? Estar bem conservado, com as manutenções em dia. Então, eu já parto do princípio que, na minha opinião, se a quilometragem do carro é alta e o carro está rodando, significa que ele está recebendo a manutenção correta. É garantia? Não, não é garantia nenhuma. Assim como também não é garantia, né, a quilometragem que está marcando no painel, seja para mais ou seja para menos. Olha só, vou fazer uma pausa aqui que eu vou aproveitar e vou botar aqui um combustível no Monza. Já volto. Eu tenho petróleo, vou aproveitar ali, vou dar uma calibradinha nos pneus. Já tá aqui, ó, na feição. Vamos meter 32. Voltando ao assunto aí então, como eu tava falando pra vocês, teve o cara que pegou e achou a quilometragem do carro do Edir muito alta, carro com 16 anos de uso, 184 mil quilômetros. Isso daí dá quanto? Uma média de 12 mil por ano? Tá dentro, né? Eu acredito que seja a média aí, 11 mil, 12 mil por ano da média do brasileiro. E esse tipo de coisa, na realidade não importa, a quilometragem é uma coisa que é muito relativa. Talvez se a gente estivesse falando de carros esportivos aí, tudo bem, onde que a valorização do carro tem que ser a valorização do carro depende inclusive da quilometragem, a não ser que tu esteja atrás de uma relíquia, né? Aquele carro que não vai rodar, aquele carro que tu quer ter para olhar, curtir, contar uma história, algo do tipo assim. Eu estava assistindo ontem o vídeo do Thiago Kifuri do canal Máquina. Ele quer vender o Fusca TSI dele com câmbio manual, o que é bem difícil de se ver, né? E ele tem 40 mil quilômetros mais ou menos o carro, e ele é 2013, então é um carro relativamente novo, um carro relativamente raro, porque ele tem câmbio manual, um 2.0 com 200 e poucos cavalos. Então ele não quer deixar o carro envelhecer, porque ele está usando no dia a dia. Quem busca esse tipo de carro quer o carro o mais novo possível, então daqui a pouco começa a encher de detalhes e ele deixa de ser aquele carro diferenciado. Então nesses casos a quilometragem é importante, é claro, né? Mas de forma geral, esse mercado que a gente trabalha, esse nicho que a gente gosta aí de carro mais antigo, carro mais velho, a quilometragem ela não tem valor. Como eu disse, só se tu for querer alguma coisa para coleção, algo do tipo, ficar olhando pro carro, admirando o carro. Mais do que isso, ó, um desmanche ali, tem duas maréias e várias D20 e C10, não adianta, né? O cara cuida. Então, quilometragem alta, na minha visão, se o carro tá rodando, se é bem cuidado, não importa. É claro que existe o desgaste de carroceria, desgaste de motor, isso é inegável, mas também é um pouco de sorte. Tu pode andar aí com um carro, comprar um carro com seus 50, 60 mil quilômetros e ter que fazer o câmbio, por exemplo. Isso daí é mais comum do que se imagina. Eu mesmo conheço várias pessoas que já passaram por essa experiência de comprar um carro com menos de 60 mil quilômetros e logo ali na frente ter que fazer o câmbio.
justamente pelo fato de que o carro ficava muito tempo parado, a pessoa pegou, saiu rodando achando que estava tudo em riba, e na realidade não é isso, né? Então é bastante complicado isso. Na realidade é um assunto bastante simples, tu tem que analisar o carro em si, tu não tem que pegar e analisar painel. O painel pode ludibriar, tu pode ter uma informação ali que não condiz. Infelizmente vivemos num país aonde que as pessoas querem ganhar em cima dos outros e inclusive enganar, né? Isso deveria ser crime, assim como é nos Estados Unidos, aonde que tu tem um relatório o tempo de vida do carro com as informações de revisões, quando houve um acidente ou não. Isso deveria ser crime. Eu posso estar falando bobagem, talvez isso já seja configurado crime na nossa Constituição e eu não sei, mas é muito triste. Hoje em dia tu pode pegar um telefone aí, baixar um aplicativo e alterar quase que instantaneamente a quilometragem do carro, principalmente os carros mais novos, mais simples de fazer isso. Olha quantos vídeos no YouTube tem pessoal adulterando a quilometragem de Onix, Cobalt, esses carros da GM aí. Infelizmente a gente tem isso. Eu jamais deixaria de comprar um veículo por causa da sua quilometragem se ele atendesse aquilo que eu entendo por certo. Se eu levar ele para fazer uma vistoria, um laudo cautelar, os documentos em dia, eu jamais deixaria de comprar o carro por causa da quilometragem. Não quer dizer nada, o carro pode estar com menos de 100 mil e estar ruim, pode estar com mais de 200 mil e estar ótimo. Então isso é bastante relativo, infelizmente é uma bobagem, mas no mercado que nós vivemos aqui no Brasil, onde as pessoas gostam de enganar as outras, a gente tem que acabar se preocupando com isso, e não deveria. Carro é o estado geral e mesmo assim é uma loteria, não adianta, entendeu? Eu me recordo que o meu amigo Jonathan, o ex-dono da Maré, ex-dono do Monza, ele me disse que uma vez ele deixou de fazer um negócio com um cara porque o cara queria saber a quilometragem, por que estava vazando óleo, porque não sei o que. Velho, isso daí acontece, qualquer carro mais antigo, qualquer carro mais velho, tu tem esse risco, vai estar vazando óleo, pode vazar óleo com 10, 15, 20 mil quilômetros. Como o Cadu do canal Autover que diz, eu pago R$1.000 o dia que chegar uma BMW aqui sem vazar óleo. O cara tem propriedade para dizer isso, e se ele está dizendo é porque a maioria das BMWs vazam óleo. E aí, a gente vai discutir? O cara vive o dia a dia, ele sabe o que ele tá falando. Acredito que não é bem por aí, tudo vai da sorte. Isso é assim. Eu, na minha humilde opinião, assim como sempre, eu dividiria na hora de comprar um carro, eu divido o que eu estou buscando, meu perfil. Quero um carro para curtir, quero um carro para não me incomodar, eu vou ter que pagar o preço, e às vezes o preço é alto. É garantia de que eu não vou ter dor de cabeça? É garantia? Cara, não existe garantia quanto a isso. Pode até existir uma garantia ali da revenda, algo do tipo ali, em caso de algum problema mecânico, mas garantia de tu não ter problema com um carro desses daí, eu acredito que seja balela, tá? Agora, quero um carro que eu vou ali bater todos os dias, não sei o que. Cara, busca a garantia que tu tem do lojista e começa a fazer o carro da forma como tem que ser, para tu pegar confiança nele. Não fica se baseando na quilometragem. Tu pode pegar, eu conheço casos onde que o carro foi entregue com 200 mil na revenda, não vou dizer, mas é francesa, tá? O carro tomou um tombo de mais de 100 mil dentro da própria autorizada. A pessoa que foi comprar o carro conhecia o carro tinha tomado um tombo de mais de 100 mil. E aí vai dizer o quê? Ah, mas é autorizada da garantia, tudo bem? Continua não sabendo qual a quilometragem do carro. Então isso só prova que é bastante relativo, tá? Então assim, não deixa de comprar o carro por causa da quilometragem. E aí avalia o teu outro perfil, aquele perfil, o cara tá atrás de um carro esportivo, aonde que o mercado gira em torno disso, é outro público, esse tipo de coisa. O cara tá indo atrás de um Porsche, de uma Ferrari, algo do tipo. Cara, é outro patamar, é outra conversa, tem outras coisas a serem averiguadas. O carro já tem até um histórico entre grupos. Essas pessoas não vão simplesmente comprar um carro numa revenda. Esses carros circulam muito na mão de quem já usa. Fulano tem um Porsche
um Porsche Cayenne Turbo, GTS Turbo, ele vai vender na revenda, assim, a grande maioria vai repassar esse carro para outro cara que quer, né? A minoria vai de fato entregar numa revenda lá. Esses carros eles vão de mão em mão, são carros muito específicos. Um R8 V10 não vai, vou entregar na revenda ali. Não, isso aí não funciona assim, então a gente nem precisa discutir. Mas nesse caso é mais importante do que nunca, sim. A quilometragem importa, porque mexe com o valor de mercado desse tipo de carro. Porque essas pessoas costumam rodar pouco em muito tempo com esses carros, para não perder valor de mercado. Eles rodam menos e aí o carro está sempre muito bem valorizado. Mas daí a gente já está discutindo um outro assunto, não é nem carro, né? É peça de museu, é artigo de luxo, é obra de arte, algo do tipo. Mas no mais, assim, carros normais não deixa de negociar por causa de quilometragem. Avalia o carro como um todo, né? Avalia tudo, os itens que devem ser avaliados, mecânica, interna, esse tipo de coisa, mas não avalia o que está escrito ali no painel, que muitas vezes vai estar errado, a não ser que tu conheça de fato a procedência do carro. Feito? Então, quilometragem alta importa? Na minha opinião, para carros normais, não importa. O que importa é o estado de conservação do veículo. Então, nada mais do que isso. Mas não deixa de levar num lugar aí para fazer um laudo, algo do tipo. Feito, pessoal? Obrigado aí para vocês que chegaram até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, que a gente está sempre aqui batendo esse papo maroto aí de assuntos aleatórios relacionados a carros e aquilo que a gente vive de experiência. Feito, gurizada? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.